Canaries, eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, e está começando mais um CanaryCast, o podcast da comunidade brasileira do Norte, os Brazilian Canaries. Estamos no 4º episódio da temporada. Se você ainda não ouviu os outros, confira agora no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube e demais plataformas de podcast. Né? Esse é o meu momento youtuber, tá, pessoal? E já vamos começando o nosso CanaryCast com a participação de vocês no comentário da galera aqui no CanaryCast. E a primeira participação é uma estreia internacional. O nosso querido Carl Rudd, o @DublinHood no Twitter, mandou pra gente aqui qual seria o time ideal dele pra temporada. Eu perguntei isso lá no Twitter, né? E fiz uma brincadeira com o Rupp também, perguntando por que o Rupp merecia a bola de ouro. Mas aí foi uma zoeirinha à parte. Bom, o Carl disse o seguinte em relação à escalação. Foi um 4-5-1, com Crew no gol, Arons e Quintila nas laterais, Gibson e Godfrey na dupla de zaga, dupla de volantes, Tete e Skip, Buendia, Cantel fazendo as pontas ali no ataque, Dowell fazendo o meio campo e Puck no ataque. Sobre o Rupp, eu vou ler em inglês para vocês e depois vou responder em inglês e aí eu falo em português também. Afinal de contas, o Carl fala inglês, então eu preciso falar na língua dele se ele estiver ouvindo isso aqui, porque eu não sei se ele entende tudo de português, então só para fazer um meio termo aqui para os dois lados. Rupp is not the blame, and centrally was not the worst on the pitch yesterday. Decent championship player, receiving unfair criticism, in my opinion. So, Crow, I will agree with you because we know that Rupp is not the best player in the world, but also I think Fark is the one that needs to receive this criticism because he is the one that chose Rupp to play. And we have much more options like Vrancic, of course, Buendia and Cantwell to play in that creative position that Rupp do not play really well. But he is doing his job, you know. He's not the best player in the world, but not the worst also. I think the one who needs to be criticized to choose Rupp in the place of Vrancic, for example, I think is Fark. But Rupp is kinda a meme now because it's funny to make jokes of him and say that he's a bad player. We know that, but we know also that it's not really fair with him. So I need to agree with you, mate. And thank you so much for your participation here on CanaryCast. I hope you enjoy it. Bom, eu falei com o nosso querido Carl que eu concordo com ele, o Rupp realmente é um jogador decente para nível Championship. E que, assim, a crítica é um pouco exagerada realmente, né? A gente também não pode ser tão ingênuo assim, a gente tá exagerando um pouco. Só que é porque já virou um meme. O Rupp já virou um meme, já é engraçado zoar ele. Então, é isso. Infelizmente, ele ganhou esse rótulo e ele tem que conviver com isso. Ninguém mandou ele ser ruim. O Ruimp. Mas a culpa principal, quem a gente tem que criticar é o Daniel Fark. Afinal de contas, é ele que escolheu o Rupp para jogar no lugar do Vrancic no último jogo, por exemplo. E aí o time perde por falta de criatividade, por quê? Ele escolheu um jogador mais estagnado, um jogador mais parado, não tão criativo, que é o Rupp, no lugar de um jogador que é criativo, batedor de falta, tem boa visão de jogo, não é tão rápido, mas é inteligente, que é o Vrancic. Então, a culpa é do Fark, não é do Rupp. Ele é o jogador, se pedem para ele jogar, ele joga. Se ele tá jogando mal e continuam colocando ele, não é culpa dele, é culpa do técnico. É simples assim. É por isso que mais à frente eu vou dizer pra vocês que essa derrota eu botaria na conta do Fark. E outro estreante aqui no podcast é o nosso querido Luiz, o @Luiz_Nisteroy. Ele é parente do Nisteroy, inclusive. Será? Não sei. Sigam ele lá no Twitter, pessoal. Luiz, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui no CanaryCast. Muito legal ter você aqui. E bom, a pergunta dele é a seguinte: Arons pode realmente ir para o Barcelona? E se fosse, quem você colocaria para a posição? O Byron? Ou contrataria alguém para ser lateral direito? Então, na disposição atual do time, o Arons tem um reserva imediato para a lateral direita, que é o Mumba. E o Quintila tem um reserva imediato para a lateral esquerda, que é o Byron. Porque o Byron é um jogador muito versátil. Ele é um excelente jogador. E ele joga tanto de lateral esquerdo quanto de lateral direito. Então, hoje, eu não colocaria o Byron na lateral esquerda. Na lateral direita. Eu colocaria o Mumba. Né, e deixaria o Byron como opção de reserva para os dois. Tanto para a lateral direita quanto para a lateral esquerda. Porque ele é o único que faz as duas laterais.
Hoje o Norwich tem 2 laterais de cada lado, então isso daria uma segurança. Mas se caso o Aarons fosse vendido, eu faria isso. Colocaria Mumba na direita, deixaria o Quintila na esquerda e o Byron sendo reserva para os dois. E claro, se desse para trazer alguém para lateral direita, né, para recompor o elenco, eu faria. Hoje eu não acho que o Aarons vá sair justamente por isso, porque o Norwich, pelo que eu entendi, quer ter 2 jogadores para cada posição, pelo menos, um reserva e um titular. Então, ao meu ver, o Aarons não sairia. E se ele sair para o Barcelona, só seria por uma proposta de 20 milhões de libras, mais valores adicionais, que foi o que o Norwich pediu como contraproposta para o Barcelona. Afinal de contas, é o Barcelona, eles têm dinheiro, eles podem pagar por isso. Então, o Norwich está em posição de franco atirador, ele pode se dar ao luxo de pedir mais. A proposta inicial do Barcelona, para quem não sabe, pessoal, foi uma proposta de empréstimo que não dava segurança de nada, de compra, de tempo de duração do contrato, ele poderia rescindir quando quisesse. E isso é muito ruim para o jogador Aarons, que por mais que ele fosse treinar do lado do Messi, imagina, você vai 6 meses para um clube, tá do lado de jogadores excelentes, mas você não joga nenhuma partida, sabe? Imagina se isso acontece. Então é muito difícil um jogador tomar essa decisão, tendo o potencial que o Aarons tem e a idade que ele tem. Então ele não pode ficar 6 meses parado ou jogando um joguinho ou outro. Se ele fosse para o Barcelona por empréstimo, no mínimo teria que ser com uma proposta com opção de compra, porque aí daria uma segurança para o Norwich e para o próprio Aarons, porque se o Aarons sabe que tem uma opção de compra ali nesse contrato, ele se esforçaria ainda mais para jogar e ser titular no Barcelona. Mas enfim, hoje eu acho que ele não sai, mas ele só sairia para o Barcelona, ao meu ver, se o Barcelona comprasse ele por uma proposta em definitivo. E seguindo aqui com o nosso comentário da galera, temos também a participação do nosso querido Francisco Costa, o @Francisco Costa lá no Twitter, que ele mandou também pra gente o 11 ideal dele para o Norwich. E que seria com Krul no gol, Quintila e Aarons fazendo as laterais, Godfrey e Gibson fazendo a zaga, igualzinho ali o Cal, e no meio de campo com 5 jogadores, Buendia e Placheta pelas pontas, Vrancic e Skip fazendo o meio de campo, talvez ali a parte de volante, e o Cantwell jogando como se fosse um segundo atacante junto com o Puck, mais ou menos ali como o Hoolahan fazia com o Holt. E aí, sobre a brincadeira do Rupp, né, que eu tinha perguntado por que o Rupp merecia a bola de ouro, né? Acabou que o Francisco respondeu o seguinte: ele é pura magia, nosso querido Lucas Rupp. Eu acho que a única coisa boa do Lucas Rupp de verdade mesmo é o primeiro nome dele, né? Porque o primeiro nome dele é nome de craque. Agora o segundo é meio ruim. Tá bom, gente. Enfim. Esse foi o comentário da galera. Muito obrigado pela participação de todos. Muito legal ver mais gente aí chegando para participar. Eu fico feliz de verdade vendo a interação de vocês. Um forte abraço a todos aí que participaram. Championship. E agora vamos falar da derrota do Norwich para o Bournemouth pela Championship 2020-2021. Sobe o som para o gol dos Cherries. McLean, bad bounce though. That goes back to Bournemouth. Great turn by Danjuma. Gets the shot away, left-footed, and that's the opener. As a ball that Norwich City try and play from the back, and then goes to that danger man we mentioned earlier on, Danjuma, who did a really good turn, gives it to himself essentially, and then uses that left foot to put it in the corner. Not much hope for Tim Krul, and it's Bournemouth 1, Norwich City 0. Bom, como vocês puderam ouvir, o gol dos Cherries saiu do Bournemouth, né? Saiu no primeiro tempo com uma falha aí do Zimmerman, de marcação. O Zimmerman já tem algum tempo que ele não tem desempenhado bons jogos, e aí é por isso que o pessoal como o Francisco e o Cal, por exemplo, pedem o Gibson no lugar dele. O Zimmerman é um jogador de muita confiança do Fark, então isso explica porque ele tem tanta, vamos dizer assim, tanta moral, né, com o Daniel Fark. Mas temos que saber também o limite das coisas, né? Quando o cara tá ruim, não tem jeito. O ideal é que ele saia. E aí, isso aí é mais uma coisa que a gente pode botar nas costas do Fark aí, de problemas do time. Contratou o Gibson, dá uma chance pro cara. Vamos ver como é que ele sai nos jogos, né? Bom, e esse foi o detalhe crucial aí do primeiro tempo. O Krul, que, aproveitando que eu falei crucial, né? Ele defendeu bastante no primeiro tempo. E no segundo também. O Krul, pra mim, foi o melhor do jogo, tá? Do lado do Norwich, aproveitando aí a deixa. E que ele sozinho também não é... Um canário sozinho não faz verão, né? E aí não adianta. Ele tá lá defendendo. Uma hora
a bola acabou entrando porque também houve uma falha defensiva, infelizmente. Vou falar do segundo tempo agora, que foi o ponto positivo desse jogo para o Norwich, né? O Norwich no segundo tempo foi bastante ofensivo depois das substituições que o Farke fez no time, que eram para não ser substituições, né? Era para pelo menos ter esses jogadores no time titular, que é a crítica que eu fiz lá atrás. O Farke colocou o Ida e o Vrancic, jogadores que têm vindo bem, né? E ele deixou o Rupp no time titular. Ele poderia ter colocado o Vrancic no lugar do Rupp e começado o time dessa maneira. O time já começaria mais ofensivo, mais criativo. Ou então ele poderia ter começado com 2 atacantes, o Ida e o Puk na frente, e tirava o Rupp do time. E aí é aquilo, se o time está mais criativo, ele cria mais chances. Se ele cria mais chances, ele tem mais formas de marcar, né, de fazer gol. E, infelizmente, o Norwich só foi fazer isso no segundo tempo, lá pelos 60 e poucos minutos, que realmente fez bastante diferença. Mas não foi o suficiente para o Norwich ganhar a partida. O goleiro do Bournemouth também fez bastante defesas, então isso também é mérito deles. E só mostrou aí que todo esse complexo, né, esse efeito dominó, né, o Farke não colocando jogadores criativos, o Farke dando muitas chances para um jogador que não está vindo bem na zaga. Todos esses dominós vão caindo para chegar à conclusão de que, para mim, infelizmente, a grande culpa aí desse resultado está na conta do Daniel Farke. Mas, enfim, tem mais coisa vindo por aí. Porque uma coisa que ficou muito estranha pra gente no pré-jogo foi que a gente esperava ver o Todd Cantwell e o Emi Buendia. O Farke tinha dito que o Buendia já poderia jogar, e aí depois falou que não, e aí ficou um disse-me-disse muito estranho, que na hora do jogo a gente achou que ele estava machucado, pelo menos foi o que chegou de informação pra gente, que estava circulando nas redes sociais. E do Cantwell, simplesmente ele estava fora do jogo por uma questão técnica, né? Escolha do Farke mesmo. Só que aí na segunda-feira de manhã chegou um monte de notícia que simplesmente foi jogar a merda toda no ventilador. Não tem outra forma melhor para dizer isso. E, enfim, Todd, por escolha técnica, e Emi, que achávamos que estava lesionado, ficaram fora do jogo. Mas Farke voltou atrás e disse que ele, Buendia, estava apto, e logo depois o Farke se explicou. Eu vou começar com o Todd, né, sobre o Todd Cantwell. Abre aspas pro Farke. Ele ficou fora do jogo por questões da minha escalação. Fecha aspas. E aí, eu abro um parênteses para uma coisa que eu quero dizer, que foi notícia do dia do jogo. Vale lembrar que no mesmo dia, houve uma proposta para o Leeds United de 15 milhões de libras, onde o Norwich só aceitaria se houvesse parcelas adicionais de valor não revelado, mas que poderia chegar a elevar a venda de Todd para o Leeds no valor de 20 milhões de libras, que é o preço estabelecido do Norwich, para vender ele e outros jovens do clube, como foi o caso do Lewis. Essas informações que eu passei são informações do Pincan, pelo repórter Connor Softwell, e confirmadas pelo Michael Bailey do The Athletic. Enfim, seguindo adiante na coletiva, David Fraser, ou David Freezer, eu não sei exatamente como é que pronuncia o nome dele, é um outro jornalista, se não me engano também do Pincan. Ele mencionou algumas outras aspas do Farke, que mostram a insatisfação dele com o futebol de Cantwell, e aí eu vou resumir um pouquinho para vocês. O Farke alegou que há muitos jogos que o atleta, o Todd Cantwell, não performa bem, que realmente é verdade. Ele não está sendo muito regular nos últimos jogos, e isso tem incomodado. E o Farke ainda afirmou que o Todd está muito desinteressado e sem foco nos treinamentos, de certa maneira até meio rebelde, ou seja, mostrando detalhes aí de indisciplina do jogador. E são palavras pesadas do Farke, né, que ele usou, e uma dessas, né, que eu gostaria de dizer é a seguinte, abre aspas por Farke: eu quero jogadores que tenham vontade de vestir a camisa amarela. Isso foi em relação ao Cantwell. Tudo isso, segundo o jornalista, né, o Freezer, foi dito num tom calmo, sincero, bem sincero, né, pelo Farke, que é o feitio dele. Ele é um cara calmo mesmo quando ele tá falando coisas pesadas, ele não eleva tanto assim o tom, ele não demonstra raiva, não é esse tipo do Farke. Mas, de qualquer forma, a sinceridade, né, das coisas que ele falou são coisas pesadas. E, enfim, mostra aí que o Cantwell não tá numa realidade muito
muito consciente com o que o Norwich vive. E a torcida ficou do lado do Farke em relação a isso, né? Eu fui lendo alguns comentários, né, que eu vi nessas matérias, e a torcida estava apoiando o Farke, porque o jogador não pode ter um ego maior que o do clube. Tem uma expressão que eles usaram que é como se dissesse o seguinte aqui no português, né? A chuteira deles está maior do que o jogador. Eles acham que a chuteira deles é maior que o clube, vamos dizer assim. Então, assim, realmente, o Farke ele tem que controlar o vestiário, ele tem que saber gerir os egos, né? E, sinceramente, se foi isso mesmo, a gente não tem a versão do Todd, mas se foi isso mesmo, acho que o Farke fez certo. Não dá pra ficar também deixando um jogador que tá sendo rebelde, né, jogar sempre e continuar jogando mal. O Canto, ele tem que ser humilde para ouvir as críticas e também tem que, né, vestir a camisa do Norwich sem ficar pensando em outras coisas. Porque provavelmente isso aí também tá mexendo muito com a cabeça dele, é questão de transferência. Pô, até o novo Modric já chamaram ele. Então isso, para um jogador jovem, é complicado. E eu espero que essa rebeldia dele passe logo, porque o Canto é um excelente jogador e eu quero que ele continue no time. E agora vamos falar do Buendia. Nessa mesma entrevista com o Freezer, Farke falou que as janelas de transferências também têm tirado o foco do Buendia, por conta das especulações que envolvem o nome dele. E aí o Farke falou que torce para que a janela chegue logo ao fim, porque isso tem atrapalhado muito o dia a dia, especialmente do argentino. Então, assim, parece que o Buendia ele não tem muita cabeça para lidar com esse tipo de rumor. Lembrando que o Buendia também é um cara jovem. O Buendia tem minha idade. Eu acho que eu sou mais velho que o Buendia, para ser bem sincero. Eu tenho 25 anos, eu acho que o Buendia tem 24. Enfim, ele ainda é um cara jovem. Então, é difícil para um atleta ficar ouvindo o nome dele em um monte de lugar. Saber o que é verdade, o que é mentira. E aí, o Buendia deve estar meio abalado com isso, né, psicologicamente. Ele vai ter o terceiro filho dele agora. Então, muita coisa deve passar pela mente do jogador quando ouve essas especulações. E aí, ao ser perguntado sobre propostas oficiais a esses jogadores, o Farke disse que até aquele momento ele não sabia de nada. E aquele momento, no caso, é no pós-jogo contra o Bournemouth, ontem, né? Essas notícias só chegaram aqui pra mim agora. Enfim, eu acho que também em relação ao Buendia, a gente tem que pensar que ele não é um cara que nas redes sociais demonstra insatisfação, nada do tipo. Ele demonstra nas redes sociais dele que ele gosta e quer ficar no clube. Ele já deu entrevistas para jornalistas da Inglaterra, de Norwich, né? Falando que quer ficar no Norwich, que não pretende sair. E ele, inclusive, participou do lançamento do terceiro uniforme. A cara dele tá ali. Então, realmente deve ser uma coisa mais psicológica como o Buendia. De concentração, foco, né? Acalmar os ânimos. Então, por isso aí que o lado emocional tá pesando para ele. Agora já o Cantwell, eu acho que vai acabar saindo, vou ser bem sincero com vocês. Porque tá aparecendo muita coisa de indisciplina. E sabe, quando vira briga de ego é uma coisa que não tem muito jeito. Se ele ficar discutindo com o Farke, isso vai acabar, se for o caso, né, de briga dos dois no vestiário, não sei. Isso pode acabar quebrando o clima entre os jogadores, criando uma situação chata no vestiário. Sendo que o Cantor não é de hoje que ele tem críticas em relação ao comportamento dele. Só que as críticas que ele recebe, né, são de torcedores. É pessoal criticando o comportamento dele fora de campo, coisa extra-campo. Que, ao meu ver, não tem... Assim, o que o cara faz fora de campo, cara, é da vida dele. Ele faz o que ele bem entender, sabe? É uma coisa pessoal. Desde que isso não afete o rendimento dele na hora do jogo. Se isso está afetando o rendimento dele e por isso ele está sofrendo essas críticas, ok, é válido. Do contrário, é a vida do cara. Então, assim, eu não entendo porque há tanta crítica da torcida em relação ao Cantwell, por ele ser midiático, vamos dizer assim. Mas, se for por conta disso que ele está perdendo rendimento, aí eu acho já que o Farke realmente está certo em intervir. Enfim, depois com tanta notícia desastrosa, que eu espero que passe e tudo fique bem, com essa derrota do Norwich, os Yellows foram para o 13º lugar nessa rodada da Championship. O próximo jogo é dia 3, sábado, contra o Derby County, no Carroll Road. E eu vou trazer agora algumas atualizações para vocês da comunidade brasileira do Norwich. Ainda não tive resposta sobre aquela entrevista que eu fiz e ainda não deram data para quando ela será publicada, né, divulgada lá no programa. Eu tô só aguardando isso para fazer aquela tal carta pedindo as camisas que a gente merece.
E estou atualizando vocês para dizer que eu não esquecia, porque realmente essas coisas demoram. E fica meio mal, pega mal eu não esperar o cara me dar uma resposta de volta, porque pode parecer que eu tô sem paciência para esperar a decisão do clube, sem paciência para saber se o clube leu o que eu falei, entendeu? Então vamos esperar, a terceira camisa já saiu, já dá pra gente escolher qual das três a gente quer, então isso pelo menos já dá pra adiantar. Mas assim que eu tiver a resposta, seja positiva ou negativa, eu aviso pra vocês. E se for negativa, aí eu já preparo uma cartinha, eu passo pro André pra ele dar uma lida, ele que vive lá, sabe a cultura, vai poder ter um feeling maior se eu tô sendo muito pidão, né, na carta, só pra ter um feeling de quem vive, né, da cultura. E aí, feito isso, a gente manda a carta, se for o caso. Eu espero que aconteça algo mais proativo do clube em relação a isso. Seria muito legal do Norwich caso eles façam isso. Por fim, ainda nessa semana, eu e o Francisco vamos colocar aí no grupo o design das canecas da comunidade. E aí eu acho que vocês vão gostar. Em breve, se bobear ainda hoje, segunda-feira, a gente vai colocar aí no grupo para vocês darem uma olhada e escolherem qual ou as duas que vocês gostaram, que a gente quer pedir aí as canecas da comunidade. E bom, Yellows, o CanaryCast vai ficando por aqui. Peço para que, por favor, vocês sigam as redes sociais do Norwich City Football Club Brasil, os Brazilian Canaries, Twitter, @NorwichCityFCBR e @NCFCBR do querido amigo Uriel. Facebook e Instagram você encontra aí o Uriel lá pelo @NorwichCityFCBR. Se você estiver no seu aplicativo de podcast, não se esqueça de seguir o CanaryCast. E se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho e assim você recebe nossas notificações de conteúdo novo no ar. Combinado? Então eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos, eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, e esse foi mais um CanaryCast. E no mais On the Ball City, never mind the danger, come on Yellows! Bola de ouro pro Rup, fui!